Olá, meu querido, minha querida, seja você bem-vindo de volta aí ao nosso CDF Concursos. Vamos continuar na nossa aula 2 aí, traumatologia forense. O que nós vimos na primeira aula? Nós vimos a definição, obviamente, do que seja, né? As formas de energias vulnerantes, fizemos aí as classificações, ordem mecânica, ordem física, química e físico-química, e vamos ver nessa próxima aula aqui, energia de ordem mecânica, especificamente, né, para detalhar um pouco mais. E aí vamos falar de agentes perfurantes, agentes cortantes e agentes contundentes. E alguns exercícios envolvidos nesse conteúdo, tá certo? Então vamos lá. Falando aí de energias de ordem mecânica, quanto às características das lesões provocadas, os agentes mecânicos assim se classificam. Então, você se recorda da aula anterior que quando a gente fala de ordens vulnerantes, de energias vulnerantes de ordem mecânica, eu falei para você que nós necessitamos de um agente mecânico, né, que transfira energia para o corpo e provoque a lesão, tá certo? Esses agentes mecânicos que lesionam o nosso corpo, eles podem ser classificados de duas formas, agrupados, melhor dizendo, de duas formas. Nós temos os agentes de ordem simples, quais sejam? São aqueles agentes que provocam perfurações no nosso corpo, são os agentes perfurantes e produzem feridas do tipo pontiformes, tá certo? Nós temos aqueles agentes que provocam cortes no nosso corpo, que são os agentes cortantes, eles produzem feridas incisas, e aqui eu vou fazer um parênteses aqui, ó, porque o Genival Veloso França, ele faz distinção entre dois tipos de cortes que são realizados no nosso corpo, provocando uma lesão. Se o corte, né, se o instrumento cortante for operado, né, por um médico, né, o médico atuando ali cortando o nosso corpo, a ferida gerada, o Genival Veloso França chama de ferida incisa. O médico, ele produz uma incisão no nosso corpo e ela tem características muito peculiares, porque elas são mais regulares. Por quê? Porque a ideia é que depois você possa fazer a coaptação das faces, né, das bordas da ferida, né, juntá-las de maneira perfeita e fazer a sutura de maneira que a cicatriz seja o menos visível possível, o menos feia possível, tá certo? Então nós temos aí um corte bem regular. Daí, Genival Veloso França fazer uma distinção, esse tipo de lesão provocada por um médico, ele chama de ferida incisa, tá certo? Se o corte for provocado, por exemplo, numa briga, o sujeito pega uma faca e dá uma facada no outro, né, uma navalha e passa no corpo do outro, essa ferida já não tem essas características regulares das feridas provocadas por um médico, tá certo? Aí, Genival Veloso França chama de feridas cortantes, tudo bem? Então ele faz essa distinção. Para todos os outros autores, eles chamam apenas como feridas incisas, aquelas feridas provocadas por objetos, por agentes mecânicos do tipo cortante, né? Aqueles faca, navalha, estilete, gilete, né? Instrumentos que possuem um gume, né? Uma regiãozinha afiada. E nós temos os instrumentos contundentes, que produzem feridas contusas. Tá? Aí depois eu vou mostrar para vocês como é que é o perfil de cada um desses instrumentos. Já os agentes de ordem composta, tá? Nós temos uma combinação, por exemplo, agentes perfurocortantes. São aqueles agentes que perfuram e ao mesmo tempo cortam. Por exemplo, uma faca. Se você pegar uma faca e agir nesse sentido, fazendo pressão e deslizando sobre o corpo de uma pessoa, você produz um corte. Se por outro lado, o agressor pega a faca e faz esse movimento contra o corpo da pessoa, aí nós temos a atuação de perfurar o corpo, o tecido, e ao mesmo tempo cortar. Daí ser uma ação composta, né, um agente de ordem composta, perfuro-cortante. Perfuração e corte simultaneamente. Ok? Nós temos os perfuro-contundentes, são aqueles instrumentos que perfuram e contundem, né? Por exemplo, um projétil de arma de fogo, né? Ou a ponta de um guarda-chuva, ou um vergalhão. Por não ter uma ponta bem afilada, tá certo? Ele, em vez de penetrar o tecido afastando as fibras, ele provoca uma contusão, tá certo? Uma ferida que vai esgarçar o tecido, tá certo? E ao mesmo tempo perfura. Então nós temos a contusão e a perfuração. Daí a combinação dos dois, aí eu tenho um instrumento pérfuro-contundente e a ferida que se produz é uma ferida pérfuro-contusa. E nós temos os corto-contundentes. É uma combinação de um instrumento cortante
de um instrumento cortante com um instrumento contundente, tá certo? E que produz feridas corto-contusas, que é, por exemplo, o caso de um machado. Você pega um facão, você tem um facão, né? Ele pode estar mais ou menos afiado, e se ele é movimentado com violência contra uma pessoa, nós temos ali uma ação de corte e, ao mesmo tempo, uma contusão nos tecidos, tá certo? Por essa energia cinética, né, e a massa elevada do facão, e aí você tem uma ferida típica, né, de uma ferida contusa combinada com um corte. Tudo bem? Então, continuemos aí, ó. Olha aqui que o nosso mascotinho aí está colocando, ó. Não confunda. Não confunda o que, mascotinho? Não confunda o nome do instrumento perfurante com o nome da ferida. Tá certo? Porque as bancas gostam de fazer essa troca, né? As bancas de concurso gostam de fazer essa troca, confundir esses termos, o nome da ferida com o nome do objeto, fazer a troca, e isso aí está errado nas provas, tá? Então, ó, um instrumento perfurante é aquele que perfura, provoca uma ferida punctória, tá certo? E ele tem, na verdade, uma pontinha, tá? Bem afiladazinha, tá? Que penetra o tecido e faz o afastamento das fibras. Tudo bem? Aí nós temos o instrumento cortante, que produz uma ferida do tipo incisa, lembrando que Genival Veloso França faz a diferença entre incisa e cortante, né, das feridas produzidas, se por um médico ou se por um não médico. Tá certo? Então, nós temos que distinguir entre o nome do instrumento e o nome da ferida que foi produzida. E aí, para representar o tipo de instrumento, nós temos uma linha aqui. Por quê? Porque é aquela linha, o gume do instrumento, que provoca a lesão, quando atua no nosso corpo por pressão e deslizamento. E aí você corta as fibras, tendões, vasos sanguíneos, etc. Isso dá uma certa característica, um certo perfil para a ferida que foi provocada. E aí nós temos os instrumentos contundentes, que geram feridas contusas, e aí no caso esses instrumentos eles não são dotados de uma ponta que entra no tecido e faz o afastamento das fibras, ele não é dotado de um gume, né, que atua por deslizamento, por pressão e deslizamento provocando um corte. Na verdade você tem uma área que atinge o nosso corpo e o lesiona, gera uma ferida com características próprias que seriam as feridas contusas. Tá? Aí nós temos a combinação do perfurante com o cortante. Aí nós temos o pérfuro cortante, o instrumento, né, o agente lesionante, gerando uma ferida do tipo pérfuro incisa. Nós temos a combinação de um instrumento cortante com um instrumento contundente. Nós temos aí uma ferida, um instrumento corto-contundente que gera uma ferida corto-contusa. Tudo bem? E nós temos, por fim, a combinação de um instrumento perfurante e, ao mesmo tempo, contundente, que gera um instrumento aí de ação dupla, pérfuro-contundente, que provoca, por sua vez, uma ferida pérfuro-contusa. Você entendeu aí as combinações? Tá? Então, nós temos aqueles de ação simples, perfurante, cortante, contundente, e aqueles de ação dupla, pérfuro-cortante, corto-contundente e pérfuro-contundente. Tá certo? Conforme a combinação aí de ações do instrumento lesionante, do agente que atinge o nosso corpo. Tudo bem? Ok. Aí, falando especificamente das lesões produzidas por ação perfurante, aqueles instrumentos que atingem o nosso corpo. Tem uma pontinha, atinge o nosso corpo, provoca a separação das fibras, gera uma lesão. Quais são as características dessa lesão? Elas são, de regra, mais profundas do que extensas. Por exemplo, você tem aqui o picador de gelo, certo? Ele é fininho e ele pode penetrar bem profundamente no nosso corpo, certo? Então, o sujeito vem aqui com o picador de gelo, vai provocar uma agressão no seu desafeto, tá? Introduz o instrumento no corpo da pessoa. A profundidade, de regra, é maior do que a extensão da ferida, pelas características do instrumento. Tá certo? Ocorre pouco seccionamento de fibras. O instrumento ele entra afastando as fibras do tecido e não seccionando-as, porque ele não possui gume. Tá? E isso implica em quê? Feridas pouco sangrantes. Não há secção de vasos, não há secção de tendões, só o afastamento das fibras. Então, essas são as características típicas de lesões do tipo punctórias ou puntiformes. Isso é sinônimo, tá bom? Tá aí, ó. O diâmetro dessas feridas
é menor do que o diâmetro do instrumento lesionador. Por quê? Porque o nosso tecido, né, ele tem certa elasticidade, tá certo? Então o sujeito provoca a agressão, quando ele tira o instrumento lesionante, a ferida tende a fechar um pouquinho pela elasticidade dos tecidos, tá certo? Então o diâmetro, de regra, é menor do que o diâmetro do instrumento lesionador. É uma reação vital, né? Se a pessoa foi ferida em vida, aí ocorre essa contração. Tudo bem? Se houver transfixação, se o instrumento saiu do outro lado do corpo, o diâmetro do orifício de saída é geralmente menor do que o diâmetro do orifício de entrada e com bordas evertidas. Explico. Está aqui o corpo da pessoa, tá certo? Por exemplo, uma região mais estreita, o braço. O sujeito vem com um instrumento perfurante aqui, ó, um picador de gelo. Entrou desse lado aqui e saiu desse lado do corpo aqui. Aí diz o seguinte, ó, o diâmetro do orifício de saída, está aqui o orifício de saída. Esse diâmetro, de regra, ele é menor do que o diâmetro do orifício de entrada. Por quê? Porque a parte do instrumento que está atuando agora no corpo é a parte inicial do instrumento, que de regra tem um diâmetro menor. Tá claro? Então entenda aqui, olhe para mim. Você tem aqui um picador de gelo, ele tem esse formato aqui, ó. A ponta dele é mais estreita. Então o sujeito agride uma pessoa e transfixa o instrumento, tá certo? O instrumento entrou desse lado e saiu desse. Ora, do lado que está saindo, a ponta do instrumento é que está atuando, e de regra a ponta é mais fina. Então o orifício de saída, de regra, tem um diâmetro menor do que o orifício de entrada, tá claro isso? E fala aí que as bordas da ferida são evertidas. O que quer dizer evertidas? Quer dizer para fora. Então olha só, o sujeito atuou aqui. Então o instrumento entrou aqui, aqui é o orifício de entrada. Percebe que o nosso tecido ele é empurrado para dentro? Então as bordas da ferida são invertidas, são para dentro, tá certo? Da ferida de entrada. Quando ele está saindo aqui, ele está forçando os tecidos para fora. Então as bordas do tecido são para fora, são evertidas. Tá claro? Então estão aí mais duas características das nossas feridas punctórias ou pontiformes. Continuemos. Pode ocorrer o que nós chamamos de lesão em acordeão ou acordeão de Lacassagne. O que o nosso mascotinho está dizendo aí? Anote isso. Por quê? Porque as bancas gostam desses nomes, né? Ferida em acordeão, esperando, né, que o examinado, né, o concursando, saiba o que quer dizer essa palavra, né? Lesão em acordeão, ferida em acordeão. O que é isso? Olha aqui, ó. O sujeito vem com uma faca para agredir o seu desafeto. Está aqui a barriga do desafeto. Aí o sujeito vem com a faca, dá com a faca na pessoa e continua o movimento. Então ele empurra a barriga da pessoa para dentro, faz com que a lâmina penetre mais profundamente. Quando ele retira o instrumento e a barriga volta para a sua posição inicial, o que se percebe é que a profundidade da ferida é maior maior do que a extensão do objeto lesionante. Então, por exemplo, o sujeito pegou uma faca com a lâmina de 10 centímetros e introduziu toda ela na barriga do desafeto e empurrou mais um pouco, e a barriga foi lá para dentro. Aí retirou-se o instrumento. O médico legista vai examinar a pessoa, né? Se a pessoa morreu, ele vai fazer lá o exame necroscópico, aí vai medir a extensão, a profundidade da ferida e constata que a profundidade é de 15 centímetros. Dá para concluir que o instrumento lesionante é de 15 centímetros? Não. Não dá, porque pode ter ocorrido essa, né, introdução com empurrão e aí a contração da barriga, tá certo? E aí você tem uma profundidade maior do que a lâmina que provocou a lesão, tá certo? Isso é o que nós chamamos de lesão em acordeão. Tá aí o desenho bem didáticozinho aí, para você entender o que eu estou querendo dizer. Agora isso aqui é muito importante. Característica das lesões puntiformes ou punctórias. Instrumento perfurante de calibre médio. A forma da ferida será determinada pela direção das linhas de força da região atingida segundo as leis de Filhós e Lantier. O que é isso? O sujeito vai ser agredido com um instrumento perfurante
de médio calibre, ligeiramente grosso, tá certo? Ora, o que essa parte aqui da nossa aula está dizendo é o seguinte, ó, que a forma da ferida será determinada pelas linhas de força da região atingida. Que linhas de força são essas? As fibras musculares, por exemplo, elas são submetidas a tensões com direções conforme a região do corpo. Então, por exemplo, na região abdominal aqui, ó, você está vendo essas linhas aqui, ó, são as direções em que as fibras musculares, por exemplo, dessa região aqui, estão sendo submetidas. E aí, a lesão gerada nessa região, ela vai ser submetida a essas tensões de força e vão alterar a forma da ferida, se ela for de médio calibre, se o instrumento que a gerou for de médio calibre. Vamos entender. Opa, apertei errado aqui. Primeira lei de Filhós, lei da semelhança. As soluções de continuidade, e eu deixei destacado aqui no azul mais claro, vou explicar por quê, causadas por instrumentos perfurantes de médio calibre, têm um aspecto semelhante àquelas provocadas por instrumentos perfuro-cortantes de 2 gumes, ou tomam a aparência de casa de botão, ferida em botoeira, no caso de instrumentos perfuro-cortantes de 1 gume apenas. Então, olha só, primeira coisa aqui, destacando o que eu deixei aí, ó, solução de continuidade, isso é a linguagem típica de médico. Aqui nós temos uma solução de continuidade. O que é uma solução de continuidade? É uma descontinuidade, tá certo? Então, uma ferida, um corte, é uma descontinuidade do tecido. Por que solução de continuidade? Porque a continuidade foi dissolvida, tá certo? Ela se solubilizou, né? Em outras palavras. Então, você pegou a continuidade e a dissolveu. Tá certo? Não existe mais continuidade, daí solução de continuidade significar uma descontinuidade. Tudo bem? Então, o que está dizendo aqui essa primeira lei de Filhós é o seguinte: se o instrumento for de médio calibre, tá certo? A ferida, ao invés de ter essa forma punctória, né, de um ponto arredondadinha, ela pode ter o aspecto de uma ferida provocada por um instrumento de 2 gumes, perfurante de 2 gumes, ou de 1 gume apenas, que seria assim, tá certo? Isso aqui seria a ferida por um instrumento de 1 gume e aqui por um instrumento de 2 gumes. Tá vendo que as duas extremidades aqui da ferida são bem afiladas, angulosas, né? Que são as regiões onde o gume está atuando. Tá? Aqui nesse caso aqui, ó, nessa ferida aqui, o gume está virado para esse lado. E esse lado aqui é onde não tem gume. Tá certo? Então olha aqui para mim. Você pega uma faca que tem 1 gume apenas. A pessoa é agredida nesse sentido aqui, ó, com essa atuação do instrumento. Nós temos um instrumento perfuro-cortante, ele perfura e corta, tá certo? E do lado que estiver o gume, a ferida vai ser afilada. Do lado que não tem o gume, a ferida vai ser arredondada. Se for de 2 gumes, ambas as faces da ferida, a extremidade da ferida, aliás, são angulosas por conta do gume atuando nessas duas regiões. Tudo bem? Vamos entender por que isso acontece. Vamos lá. Continuando, segunda lei de Filhós, lei do paralelismo. As feridas causadas por instrumentos perfurantes de médio calibre têm o eixo paralelo às linhas de força dos tecidos da região atingida. Então vamos entender agora o que está acontecendo. O sujeito foi lesionado aqui, ó, com instrumento perfurante de médio calibre. Se e somente se não houvesse essas linhas de força, essas tensões no nosso nas fibras musculares, a ferida seria redondinha, conforme o perfil do instrumento lesionante. Tá certo? Seria arredondada, né? Para um instrumento perfurante arredondado, ela seria assim punctória. Tudo bem? Acontece o seguinte, olha aqui para a figura. Nós temos linhas de força atuando nesse sentido aqui e linhas de força atuando nesse sentido aqui. Tá certo? Você pode ver aí pela região aqui do corpo que nós temos linhas de força nesse sentido. Ora, essa ferida, ela está sendo puxada nesse sentido aqui e está sendo puxada nesse sentido aqui, a sua extremidade aqui, ó, essa extremidade aqui e essa extremidade aqui. Essa ferida vai se deformar e vai ficar com esse perfil aqui, ó. Tá certo? Ela pode ter esse perfil ou, por exemplo, nessa região aqui, ó,
ela está sendo puxada só nesse sentido. Se a ferida fosse aqui, ela ficaria assim, ó. Então, nós temos, nesse caso aqui, ó, uma ferida com um aspecto de uma ferida provocada por um instrumento pérfuro-cortante de 2 gumes, e essa aqui, ó, o aspecto de uma ferida provocada por um instrumento pérfuro-cortante de 1 gume apenas. Você entendeu aqui o que está acontecendo? Você tem a ferida e você tem linhas de força puxando essa ferida, deformando-a. Tá claro? E é em razão dessas linhas de força, isso ocorre para feridas punctórias de médio calibre, porque as de pequeno calibre, essas linhas de força não são suficientes para deformá-la. Mas se as feridas são provocadas por um instrumento de médio ou grosso calibre, aí nós temos essa tensão, tem força suficiente para provocar essa deformação nas feridas. Tudo bem? A lei do paralelismo diz que o eixo da ferida vai ser conforme as linhas de tensão aqui, ok? Então, nessa região aqui, a ferida teria o eixo para cá, né? Então, a ferida ficaria assim, ó. Vamos desenhar aqui a ferida, alguma coisa assim, tá certo? Com o seu maior eixo, acompanhando as linhas de tensão do corpo. E a lei de Lange, as duas primeiras leis de Filós e a segunda lei de Lange, a lei da elasticidade. As feridas causadas por instrumentos perfurantes de médio calibre em regiões de confluência de linhas de força teciduais podem ter aspecto de ponta de seta, de triângulo, de quadrilátero. Aqui é o seguinte, nós temos regiões de confluência, linhas de força se encontrando. Tudo bem? Olha essa região aqui, ó. Nós temos linhas de força nesses sentidos aqui. Aqui, eu não sei como é que está esse aqui, esse desenho não está completo, mas talvez alguma coisa assim. Isso aqui, ó, é uma região de confluência. E o que diz a lei de Lange, a lei da elasticidade? Que nas regiões de confluência, as feridas podem apresentar um perfil de ponta de seta, alguma coisa assim, né? Ponta de seta, de triângulo, de quadrilátero, tá certo? Conforme o número de linhas de força que estão confluindo, que estão se encontrando na região atingida, tá certo? Pelo objeto perfurante de médio calibre, tá claro? Então, nós temos aí as 3 leis, e aí, como recurso mnemônico, né? PES, paralelismo, elasticidade, semelhança. Tudo bem? Paralelismo o maior eixo da ferida vai acompanhar o eixo das linhas de força do corpo. Elasticidade, elas vão ter aspecto de triângulo, de ponta de seta, alguma coisa assim, né? De quadrilátero, tá certo? E da semelhança, vão se assemelhar a casa de botão ou instrumentos pérfuro-cortantes de 2 gumes. Tudo bem? Agora, isso aqui é muito interessante. Olha o nosso mascotinho dizendo aí, ó, fique ligado. Fique ligado em que, nas características das lesões pontiformes, nós temos o seguinte: se há apenas uma lesão no corpo, com o eixo da ferida paralelo às linhas de força, qual a natureza do instrumento que provocou a lesão? Perfurante ou pérfuro-cortante? Não é possível fazer o diagnóstico diferencial apenas pelo aspecto externo da lesão. Se, por outro lado, a única lesão apresenta o seu eixo não paralelo às linhas de força, esta só pode ter sido provocada por um instrumento pérfuro-cortante. Professor, não entendi, chongas. Vamos lá, eu explico. Olha só, você tem aqui a nossa silhuetazinha com as linhas de força aí das regiões do corpo. Essa pessoa aqui, né, chegou lá no necrotério, morta, com essa ferida aqui, ó. Certo? Uma ferida aqui. Olha o que nós temos. Nós temos uma ferida com o aspecto de uma ferida provocada por um instrumento pérfuro-cortante de 2 gumes. É ou não é? Não é esse o perfil? Tá aqui, ó, uma ferida provocada por um instrumento pérfuro-cortante de 2 gumes. Vamos melhorar esse desenho aqui, que está muito feio. Alguma coisa assim, ó. Vem aqui. Certo? Pronto, agora ficou melhor. Tudo bem? Só que tem um detalhe. O maior eixo dessa ferida aqui
acompanha as linhas de força teciduais aqui no nosso corpo. Então, essa ferida aqui pode ter sido provocada por um instrumento pérfuro-cortante de 2 gumes, ou pode ter sido provocada por um instrumento perfurante de médio calibre. A minha pergunta é, quem provocou essa ferida? Olha aqui para mim. Foi um instrumento pérfuro-cortante de 2 gumes ou foi um instrumento perfurante de médio calibre? Já que os instrumentos, nessa região do corpo, provocariam uma ferida com o mesmo aspecto. Não dá para dizer, tá certo? Porque nós só temos uma ferida. Agora, se nós temos uma ferida com esse aspecto aqui, ó, e com essa direção aqui, ó, o seu maior eixo, essa ferida aqui só pode ter sido provocada por um instrumento pérfuro-cortante de 2 gumes. Porque um instrumento perfurante de médio calibre, ela poderia até ter esse aspecto, mas o seu eixo seria aqui, ó. Seria nesse sentido. Tá certo? Percebeu aí? Se você tem uma única ferida, com esse aspecto de instrumento pérfuro-cortante de 2 gumes e com o maior eixo acompanhando as linhas de força do corpo, não dá para saber se a ferida foi provocada por um instrumento pérfuro-cortante de 2 gumes ou um instrumento perfurante de um único gume. Tudo bem? Muito bem. Agora chegamos nas lesões produzidas por ação cortante. O que diz aí o nosso mestre Genival Veloso França? Ele diz o seguinte, são as lesões provocadas por um instrumento que possui gume mais ou menos afiado, por exemplo, lâmina de barbear, bisturi, navalha, faca, e que age sobre o corpo por pressão e deslizamento em sua superfície, geralmente em sentido linear, tá certo? Pelo próprio movimento que do corpo, do braço do agressor, né? Se é uma agressão, pode ser um acidente, mas enfim, né? Você tem sempre um movimento praticamente linear, né? Alguma coisa assim. Pode ser que, eventualmente, se dê uma curvada na mão e a ferida sofra uma desconfiguração do seu aspecto mais peculiar, mais característico, né, que seria a linearidade. Tudo bem? Mas, de regra, nós temos um sentido linear. Quais são as características da lesão incisa, o corte, né, que tem no corpo? A forma linear, em razão do movimento reto, de regra, né, sobre o tecido. Regularidade das bordas, das paredes, que são uma consequência do gume afiado. Quanto mais afiado, mais regularzinho são as bordas. Regularidade do fundo da lesão, também consequência do gume afiado. A ausência de vestígios traumáticos em torno da ferida. O que é vestígios traumáticos? Veja, um instrumento que está lesionando o corpo, ele está agindo por pressão e deslizamento. Um trauma, né, esses vestígios traumáticos em torno, é quando o instrumento age não por pressão e deslizamento, mas ele vem com energia cinética assim e bate, tá certo? Não é aquela pressão e deslizamento. Por exemplo, o sujeito pega um facão e dá aquela pancada. Essa pancada no tecido provoca um trauma, né, uma lesão com características próprias. Agora, por exemplo, o tecido está sendo comprimido, às vezes até o limite da sua elasticidade, aí ele se rompe, ele não é cortado, ele é rompido, então não vai ser aquele corte bem regular, mas vai ser todo esgarçado, né, por conta de se vencer a sua elasticidade, ele arrebenta, ele não é cortado, ele está sendo arrebentado. É diferente o perfil da ferida que foi gerada, ok? Continuação aí das características. Hemorragia quase sempre abundante. Por quê? Porque estão sendo seccionados os vasos sanguíneos em razão do gume que está atuando no corpo. Predominância do comprimento sobre a profundidade. Olha aqui para mim. Predomina-se o comprimento em vez da profundidade, diferente da ferida incisa. Na ferida incisa, o que é que predomina? A profundidade em relação à sua extensão. Agora não, as feridas são menos profundas porque o sujeito vem para agredir ou num acidente, seja lá o que for, e ele faz esse movimento, tá certo? Então a ferida é geralmente mais superficial, mas de maior extensão, porque ela atua muito, o instrumento atua numa grande extensão do corpo, tá certo? Então, de regra, ela é mais extensa do que profunda.
Tudo bem? E, por conta desse movimento em arco, o meio da ferida, ó o movimento aqui, ó. O meio da ferida é mais profundo do que as suas bordas. O instrumento vem, ele atinge aqui, aí o instrumento vai entrando, vai penetrando, depois ele vai saindo. Então, o meio da ferida é mais profundo e as extremidades da ferida são mais rasos. Tá certo? Afastamento das bordas da ferida. Você sofre um corte, né? Aí a ferida se abre, consequência da elasticidade e do tônus dos tecidos. Trata-se de uma reação vital, não se observa nas lesões provocadas em um morto. O sujeito está morto, tem lá um corpo no chão, vem alguém vilipendiar o cadáver, né? Vai lá com um bisturi, por exemplo, e corta o morto. A ferida, né, as vertentes, as faces da ferida continuam unidas, né, diferente de uma pessoa viva que quando você corta tende a abrir. Tudo bem? É o que nós chamamos de reação vital. Continuando aí, presença de cauda de escoriação voltada para o lado onde terminou a ação do instrumento. O que é a cauda de escoriação? Ó, o sujeito vem com a faca, dá na outra pessoa, então vem aqui, ó, age por pressão e deslizamento. No final do movimento, quando a faca vai deixar o corpo, é possível que ela dê uma arranhadazinha na superfície da pele aqui, provocando uma escoriaçãozinha. Tá certo? O que nós chamamos de cauda de escoriação. Né? Quando o instrumento está abandonando o corpo e a pontinha dele dá aquela arrastadinha, aquele arranhãozinho na superfície do corpo. Ok? Isso é o que nós chamamos de cauda de escoriação. Vertentes cortadas obliquamente. Consequência da diferença de elasticidade e retração dos tecidos moles, aumentando da superfície para a profundidade. Vou explicar o que são as vertentes. Tá? Então, ó, os nossos tecidos eles são mais elásticos na superfície do que na parte mais profunda. Centro da ferida mais profundo do que as extremidades, já expliquei por quê, consequência do movimento em arco do braço. Muito bem, o que são as vertentes? Ó, suponha que isso aqui seja a parede, né? Teria que ter outra parede aqui do outro lado, de uma ferida. Aqui é a borda da ferida. E isso aqui, ó, são as vertentes, né? As faces da ferida. Tá certo? Isso de um lado e teria que ter do outro. Essas vertentes aqui são oblíquas, ó. Tem esse sentido aqui, ó, são deitadas. Por quê? Porque na superfície, na parte mais superior da ferida, o tecido ele retrai mais, a elasticidade é maior. E nas partes mais profundas da ferida, a retração é menor. Então, ó, a ferida ela apresenta esse perfil aqui, ó. Tá certo? Aqui a superfície da ferida, a retração é maior aqui em cima do que aqui embaixo. Tá? Por isso que ela tem essas vertentes, as paredes da ferida oblíquas, ou seja, deitadinhas assim, do jeito que está aí nessa foto. E aqui nós temos uma foto aí mostrando uma cauda de escoriação. Está aqui a caudinha de escoriação, momento em que o instrumento vai abandonar o corpo e a sua ponta dá aquela arranhadinha. Ok? Continuando aí, paredes da ferida lisas e regulares. Né? Então, olha aqui, o sujeito vem com um bisturi, com uma faca bem afiada. Na hora que ele corta, as paredes ficam bem cortadinhas. Né? Você já cortou um bife aí, já viu como as paredes ficam bem regularzinhas nesse corte. Tá? Em consequência do gume afiado do instrumento lesionante. Perfil de corte de aspecto angular, quando o instrumento atua de forma perpendicular ou em forma de bisel, quando o instrumento vem no sentido oblíquo, ou seja, um pouquinho mais deitado. Tá certo? Bom, e para finalizar, algumas lesões cortantes com nomes especiais. Meu amigo, minha amiga, guarde isso aqui, porque isso aqui costuma despencar nas provas de concurso público. Esgorjamento. O que é o esgorjamento? É uma lesão profunda na parte anterior e laterais do pescoço. Anterior, a parte da frente. Posterior, a parte de trás. Então, se a pessoa apresenta um corte profundo na parte anterior ou nas laterais do pescoço, a essas lesões, na parte anterior e nas partes laterais do pescoço, dá-se o nome de esgorjamento. Se, por outro lado, a lesão, o corte profundo for na parte posterior do pescoço, na região da gola, aí nós temos uma degola. Lesão profunda na parte posterior do pescoço. E nós temos a decapitação, que seria a secção total do pescoço. Separou a cabeça do corpo, nós temos uma decapitação. Esquartejamento, por outro lado, seria a separação do corpo em 4 partes, né?
em quartos, daí esquartejamento. Nós temos espostejamento, que é a separação do corpo em diversas partes irregulares, tá certo? É comum nos atropelamentos ferroviários, né, quando a pessoa é atropelada por trem, em geral o corpo fica cortado em vários pedaços. E nós temos a castração, seria a secção total da genitália. Tudo bem? Então são nomes especiais aí para as lesões do tipo cortante. E assim chegamos ao final dessa nossa segunda aula, né? Desse cursinho aí de traumatologia forense, tá bom? Eu aguardo você na próxima aula. Um grande abraço.